Parou aqui. Deixa eu voltar aqui, tá? Marcos 2, 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela leitura da tua palavra, que é santa e poderosa. Pedimos a ti que fale conosco neste lugar, que o poder da tua palavra, Senhor, enche os nossos corações, e que o Senhor possa agir neste lugar, derramando graça e poder sobre cada um de nós. Nós pedimos a tua bênção, tua graça, e oramos em nome de Jesus. Amém. O texto fala que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. E dias depois de quê? Dias depois de ter curado o leproso. Se você voltar aí, lá no versículo 40 do capítulo 1, vai ver a cura do leproso. Então dias depois ele entra em Cafarnaum. Aí o texto diz que ele estava em casa. Provavelmente aqui era na casa de Simão Pedro, tá? A gente pode ver isso aí, você pode ver no capítulo 1, versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E também 7,17, ainda no livro de Marcos 7,17, que diz assim: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então aqui, as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa, e elas afluíram para lá. Multidão, né? Não era multidão, era multidões, né? Havia multidões de vários lugares, e se ajuntava onde Jesus estava. Por quê? Porque Jesus ministrava a palavra, Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os cativos. Então as pessoas corriam para onde ele estava. Por quê? Porque muitas pessoas estavam cativas a algum tipo de entidade. Então Jesus libertava, curava e trazia também a palavra poderosa, porque a palavra de Deus cura. Você já viu pessoas sendo curadas pela palavra? Eu já vi pessoas serem curadas pela palavra. Palavra ministrada, e de repente a pessoa recebe, né? Porque na nossa cabeça
nós precisamos impor as mãos, nós precisamos fazer algum movimento, né, na direção da pessoa para que ela seja alcançada pela graça. Nada. Quando a palavra de Deus é ministrada, pessoas recebem a graça do Senhor através da ministração da palavra, são curadas, são libertas, são salvas, porque o que importa para nós é que a palavra de Deus seja ministrada. E nesse texto aqui a gente vai ver que coisa mais interessante. Veja aí, versículo 2 diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E o que Jesus fez? E anunciava-lhes a palavra. O que Jesus viu aqui? Oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser ministrada. Por quê? Como é que as pessoas vão crer se elas não receberem a ministração da palavra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. Jesus aproveitou. Os dois chegaram, fecharam a casa. Tinha gente de todo lado, na janela, nas portas, né, da casa, e Jesus ali aproveitou para ministrar, para trazer a palavra ao conhecimento daquelas pessoas. Mas acontece agora algo interessante. O texto fala que 4 homens trazem um homem num leito. Isso é, carregam o homem numa cama. E quando fala de 4 homens carregando um homem numa cama, isso fala de unidade. E a gente vê aqui que a unidade tem o seu poder. Tem um ditado que diz que a união faz a força, né? Mas aqui a união também faz a missão. A união expressa o amor. A união cuida. Esses homens cuidaram do amigo. A gente fala amigo, né? Mas quem sabe era até alguém que estava passando e viu esse camarada doente em algum lugar e falou: não, Jesus está ali, a gente pode levar você lá, ele vai te curar. E esses 4 homens pegam esse homem numa cama e levam. Mas chegando lá, não tinha por onde entrar. Os 2 estavam cercando a casa. Na janela, nas portas, tinha gente. Não tinha como entrar com esse homem para levar ele até Jesus. Mas na Palestina, as casas têm uma escada lateral, do lado de fora. E a escada lateral dá para o eirado. O eirado é o telhado, o teto da casa. Então esses homens subiram a escada com aquele homem e foram ao eirado. Só que no telhado deles lá, o que eles fazem? Eles forram o telhado com terra. Cobre o telhado todo com terra. Venta muito, né? Então, cobrindo de terra, não tem como entrar areia, né? Então, eles forram o telhado. Esses homens fizeram o quê? Volte ao texto. Alguns foram ter com ele, verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Esse versículo aqui, versículo 4, ele tem uma palavra para nós. Esses homens levaram este paralítico até Jesus. Nós precisamos conduzir as pessoas até Jesus. Nós temos que levar as pessoas para ouvir a palavra de Jesus. Jesus estava ministrando a palavra e esse homem foi colocado diante do Senhor. E ali ele ministra a palavra e esse homem ouve. Agora, o que acontece aqui? Veja só o verso 5.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Observe que Jesus chama esse homem de filho. Por quê? A misericórdia, a graça estava no coração de Jesus. Aquele homem estava com pecados, mas quando Jesus chama ele de filho, é porque ele sabia que ele podia libertá-lo daqueles pecados. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam salvas. E aí, o que acontece agora? Jesus diz para ele assim: os teus pecados estão perdoados. E aí? Jesus podia falar isso? Não podia falar? Jesus pode falar qualquer coisa, irmão. Ele tem poder no céu e na terra. Jesus é poderoso. Tem um texto de Mateus 28, deixa eu ver. Em Mateus 28, que Jesus fala que ele tem poder sobre a terra e no céu. Então Jesus pode falar o que ele quiser. Mas veja o que aconteceu agora no verso 6. Veja aí. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é, blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Essas pessoas sempre vão estar à nossa volta. Se você estiver fazendo a coisa certa, sempre vai vir um para dizer que você não está certo, que você está fazendo errado. Se você estiver pregando a palavra de Deus, sempre vai aparecer um para falar que, mas não precisa de tanto isso, não precisa de fazer assim, não tem não sei o quê. Sempre vai ter alguém para falar. Esses aí sempre vão estar ao nosso redor, ao nosso derredor. Ao nosso redor está os anjos do Senhor. Mas veja só o que acontece aqui no verso 7. O que fala deste modo? Isto é blasfêmio, 7 no 8, né? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Isso aqui é interessante. Sempre vai ter alguém que vai dizer para nós que a gente está fazendo da forma errada. Sempre. Sempre vai ter uma pessoa que vai dizer para você: não é assim não, você está fazendo errado, faz daquele jeito. Irmãos, se você vê alguém fazendo a obra de Deus, deixa. A Bíblia diz que não podemos amarrar a boca do boi que debulha. Então não amarre a boca do boi que debulha, deixa o boi debulhar. Então Jesus vem agora e traz uma palavra dura para esses escribas que estavam sentados ali. Eles não estavam sentados ali porque eles acreditavam em Jesus, eles tinham fé em Jesus, eles estavam ali para pegar alguma coisa, eles queriam pegar algum furo, mas não tinha furo. Então eles estavam inventando coisas. Mas agora, veja só que interessante. Jesus fala com eles aqui no versículo 9, né? Mas no versículo 10, volte o texto, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade e para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim.
Todo mundo ficou ali de boca aberta. O poder de Deus, a palavra ministrada, e Jesus agora vem e manda aquele homem levantar com aquele leito. Levanta, vai para tua casa. E o homem que chegou carregado por 4 homens agora se levanta, pega o seu colchão, devia ser um colchão ali, né? Ele pega e vai para sua casa. Aí, irmãos, aqui está uma questão para nós. Nós podemos fazer isso aqui também, da mesma forma que Jesus fez. E eu quero até mostrar isso para você, aqui no Marcos, ainda, 16. Vamos ver o versículo 14. O Senhor liberou esse poder na minha vida e na sua. Veja só. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, essa palavra aqui foi ministrada sobre os discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. Amém? E porque somos discípulos de Jesus, essa palavra vem às nossas vidas. E ela não vem apenas assim uma palavra vazia. Essa palavra vem carregada com a graça, com o poder de Deus. E quando nós obedecemos essa palavra, quando nós cremos, quando não temos incredulidade na nossa vida, essa palavra faz acontecer o sobrenatural de Deus. O enfermo é curado, o morto ressuscita. Eu já tive o privilégio de falar para o morto: folhas de vida retorne. E nós vimos, eu com mais 100 e poucas pessoas de testemunha, nós vimos o poder de Deus entrar, né, e a vida voltar, e a pessoa ficar normal, levantar, e ficou normal no nosso meio, andando, comendo, bebendo normalmente. Por 2 vezes eu vi o hospital da cidade ser esvaziado. No sábado estava lotado, no domingo ficou vazio. Entramos, oramos, teve uma noite lá que nós ficou eu e mais um irmão orando no hospital até 10h30 da noite. Quando nós chegamos do lado de fora, tiramos o jaleco da capelania, chegamos do lado de fora e tinha um menino enfermo, chegando no hospital. E aí, conversando com o pai falou lá da dificuldade dele, o portão caiu em cima do menino pequeno lá, de 4 anos, um portão de ferro grandão caiu em cima do menino, e ele estava com dores, o corpo todo. Eu falei: vamos orar por ele aqui. Pus as mãos, oramos, e o garoto ficou bonzinho na hora, começou a correr lá dentro do pátio do hospital. E nisso outro pai que estava ouvindo a gente falou assim: vocês passaram lá em cima? Sim. Meu filho está internado lá. Aí perguntei o nome e ele falou o nome. Eu orei por ele. E ele disse: vocês não podem voltar lá? Podemos. E nós voltamos. E nessa volta encontramos um homem enfermo
no caminho, no corredor do hospital, oramos, o homem ficou curado. E fomos lá no quarto, oramos de novo. Aí esse homem tinha problema de relacionamento com a esposa. E quando nós oramos lá, Deus agiu na vida do casal. Irmãos, nós precisamos crer na palavra, nós precisamos fazer acontecer essas coisas. E aí, o que não pode ter em nós? O espírito de incredulidade, que estava aqui quando nós vimos aqui Marcos 16:14. Os discípulos não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Mas ele vem e dá uma ordem para que eles fossem e pregassem o Evangelho a toda a criatura. Então nós precisamos fazer o que Jesus fez. Jesus viu a oportunidade. Jesus não se via como celebridade. Ih, está todo mundo aí, né? As câmeras estão aí, cadê os celulares? Vamos tirar uma selfie, vamos, nada disso. Jesus se via como homem de Deus. Nós precisamos nos ver como homens e mulheres de Deus, impor as nossas mãos e o milagre acontecer. E aí, quando a gente viu lá Marcos 2, versículo 12, quando as coisas acontecem, o que acontece com o povo? Mateus é Marcos 2. Marcos 2, 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então as pessoas são impactadas quando o poder de Deus se manifesta. E nós não podemos fechar as portas. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para que outras pessoas recebam a graça do Senhor. E eu quero aqui orar mais uma vez. Você pode se colocar de pé? Ó Pai, queremos pedir a Tua bênção, Tua graça, que o Senhor venha derramar do Teu poder, Senhor, sobre as nossas mãos, que ao impormos as nossas mãos sobre o enfermo, que o enfermo seja curado para a glória do Teu nome. Senhor, que nós possamos acreditar, Senhor, que esse é o Teu poder, que não é nosso. Que nós possamos entender que a Tua graça está sobre nós. E aqui, Senhor, nós vemos a oportunidade de fazer as pessoas se chegarem a Ti e receberem o toque da graça. Peço a Ti, Senhor, que venha derramar do Teu poder aqui, Senhor, no nosso meio. Que essa noite seja, Senhor, uma noite diferente para nós. Que ao sairmos deste lugar, que possamos sair motivados. Pai, que as oportunidades não sejam perdidas, que nós possamos aproveitar cada oportunidade de pregar a palavra, de impor as mãos sobre enfermos, Senhor, de falar com os cativos, Pai, que eles sejam libertos para a glória do Teu nome. Nos abençoe, venha nos abençoar, venha nos guardar, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que venha derramar do Teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que os amados digam amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, rica e abundantemente.